A Gênese segundo o Espiritismo, os milagres segundo o Espiritismo, capítulo 14, os fluidos. Segundo tópico, ou segunda parte do capítulo Os Fluidos, explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Primeiro tópico dessa segunda parte: vista espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo, sonhos. 22. O perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por seu intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados. É, em suma, por seu intermédio, que se operam no homem fenômenos especiais, cuja causa fundamental não se encontra na matéria tangível e que, por essa razão, parecem sobrenaturais. Aí, tem alguns fenômenos que ocorrem em torno das pessoas, por intermédio dos homens, mas não tem uma causa física para ser especificamente esta causa ou aquela física. Então, eles entram nessa questão de serem sobrenaturais, porque não são tangíveis. A gente não pode pegar, tocar, dar uma explicação técnica do ponto de vista material. Então, eles entram nesse rol dos fenômenos sobrenaturais, paranormais e outros mais. Mas o Kardec, com seus estudos e pesquisas, ele chegou a uma conclusão bastante técnica do ponto de vista psíquico. Assim, como nós estamos sempre em relação com os desencarnados, é possível que se provoque alguns fenômenos, é possível que aconteça algumas situações em que aparentemente é sobrenatural. É nas propriedades e nas irradiações do fluido perispirítico que se tem de procurar a causa da dupla vista ou da vista espiritual. Aqui também se pode chamar vista psíquica, da qual muitas pessoas são dotadas frequentemente a seu malgrado, assim como da vista sonambúlica. E aí vem a questão da dupla vista, ou conforme Kardec coloca, vista espiritual, vista psíquica, e a pessoa é dotada desse poder sem que ele queira ou sem que ele se aperceba. Nós temos um exemplo disso na Barbara Ann Brennan, uma física norte-americana. Ela escreveu um livro que chama Mãos de Luz, maravilhoso, depois escreveu outros, mas esse é o livro do livro, né? Então, o Mãos de Luz, ela vai esclarecendo que ela via uma aura em torno das plantas, em torno das pessoas, e ela achava que todo mundo via. E um dia ela foi descrevendo para um amigo dela, ele foi ficando com o olho meio arregalado, e aí ela percebeu que só ela percebia aquilo ali. Mas ela escreveu o livro e fez alguns dados que os técnicos de computação conseguiram ler, montar um sistema de eletrodo que faz a leitura da aura humana sem causar dano na aura humana e descobre-se ali vários detalhes. Mas, infelizmente, esse equipamento não entrou para ser comercializado, não foi ganhado, não ganhou assim destaque. Está lá relatado no livro, mas não se fala neles em sentido comercial para a gente fazer a leitura das auras das pessoas. Seria muito interessante fazer essa leitura da aura dos políticos. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. Pelo órgão do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais, pelo sentido espiritual ou psíquico. Elas se generalizam. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser tudo o que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispirítico. Então, o perispírito é o órgão sensitivo do espírito. No capítulo 1, na introdução do livro dos médiuns, nós temos lá um estudo mostrando a questão do perispírito, suas camadas de energia, segundo o livro Mãos de Luz. Está lá bem explicadinho para a gente ter essa noção do que é esse perispírito. Então ele vai ter, é por esse perispírito que o espírito vai ter a sensação do meio onde ele está. Então o órgão do corpo é apenas uma sensação localizada, limitada das percepções materiais. Quando nós vemos, ouvimos, falamos, pelos órgãos que nós temos para exercer essa função entre nós encarnados. Mas como ser espiritual, essas percepções estão em toda a estrutura psíquica do ser. No homem, tais fenômenos constituem a manifestação da vida espiritual,
a alma a atuar fora do organismo. Na dupla vista, ou percepção pelo sentido psíquico, ele não vê com os olhos do corpo, embora muitas vezes, por hábito, dirija o olhar para o ponto que lhe chama a atenção. Vê com os olhos da alma, e a prova está em que vê perfeitamente bem com os olhos fechados, e vê o que está muito além do alcance do raio visual. Lê o pensamento figurado no raio fluídico. Aí a gente vai vendo que é uma percepção. Nem todas as pessoas vão dar conta que fecha o olho e continua enxergando. Tapa os ouvidos e continua ouvindo. Portanto, ele tem uma percepção muito mais ampla, muito mais aprofundada. Então, é uma forma que o espírito tem de ter as percepções além do organismo físico, fora do organismo físico. Portanto, algumas pessoas acabam por não se darem conta do que veem, do que ouvem, elas vão entrando em desespero e acabam sendo tidos como loucas. Então, aí ele não precisa dirigir o olhar para um ponto fixo, ele concentra a sua mente em um determinado local e ele vai ver aquele ambiente, vai ter a percepção daquele ambiente. Inclusive pode ler pensamentos. Nota de Allan Kardec, que é o número 148 que está ali. Fatos de dupla vista e lucidez sonambúlica relatados na Revista Espírita de janeiro de 1858, novembro de 1858, julho de 1861, novembro de 1865. Então, as revistas espíritas eram para o Kardec um laboratório. Ali ele publicava o resultado de suas pesquisas, as revistas eram lidas, as pessoas escreviam para ele e recebiam mensagens espirituais mediúnicas e mandavam para ele as mensagens. Então ele fazia um balanço e ali ele sabia, com aquelas informações, o que ele deveria fazer, de que forma, quais atitudes ele deveria tomar, com relação ao que ele ia publicar nas obras básicas, nas obras basilares ou não. 23. Embora durante a vida o espírito se encontre preso ao corpo pelo perispírito, não se lhe acha tão escravizado que não possa alongar a cadeia que o prende e transportar-se a um ponto distante, quer sobre a terra, quer do espaço. Repugna ao espírito estar ligado ao corpo, porque sua vida normal é a de liberdade, e a vida corporal é a do servo preso à gleba. Então, essas pessoas que têm a dupla vista, ele está, embora esteja preso ao corpo, mas ele tem aquela capacidade de deslocar seu perispírito, conforme Kardec disse aqui. Ele tem a liberdade de ver longe da onde ele está. Ele pode transportar tanto em algum lugar da Terra e ver como está ali, assim como ele pode transportar pelo espaço e em outras cidades no plano espiritual ou em outros locais nesse deslocamento. E aí, nem todos trazem a lembrança perfeita do que viram. Ele, por conseguinte, se sente feliz em deixar o corpo como o pássaro em se encontrar fora da gaiola, pelo que aproveita todas as ocasiões que se lhe oferecem para dela se escapar. De todos os instantes em que a sua presença não é necessária, a vida de relação. Então, todas as vezes que ele pode ir para algum lugar, visitar algum lugar, fazer essas viagens fora do corpo, sempre que ele tem essa possibilidade, ele faz. Tem-se então o fenômeno a que se dá o nome de emancipação da alma, fenômeno que se produz sempre durante o sono, de todas as vezes que o corpo repousa, que os sentidos ficam inativos. O espírito se desprende. Vê o Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 8. Aí a gente vai vendo que, nesses momentos, o espírito está livre, relativamente, para fazer alguma viagem, para ir a algum lugar, para captar sensações, emoções e dados fora daquele ambiente. Nesses momentos, ele vive da vida espiritual, enquanto que o corpo vive apenas da vida vegetativa. Acha-se, em parte, no estado em que se acha após a morte. Percorre o espaço, confabula com os amigos e outros espíritos, livres ou encarnados também. E aí, tudo tem as suas consequências, tudo tem a sua razão de ser.
Então, nós precisamos deparar com algumas realidades que a vida traz para nós. Nós precisamos, então, procurar entender certas condições, certos efeitos. E a pessoa, quando ela sai do corpo físico nessa situação e começa a confabular com os amigos espirituais, com outros espíritos, aí em outros lugares, ele está preso ao corpo como uma vida vegetativa. Não seria o caso das pessoas que ficam entrevadas estar numa situação assim? E eles poderem fazer trabalhos que só naquela condição eles conseguiriam fazer? Antes de qualquer resposta, nós devemos refletir que Deus não faz nada inútil. Tudo que Deus faz tem uma função útil. O laço fluídico que o prende ao corpo só por ocasião da morte se rompe definitivamente. A separação completa somente se dá por efeito da extinção absoluta da atividade vital. Enquanto o corpo vive, o espírito, a qualquer distância que esteja, é instantaneamente chamado à sua prisão, desde que sua presença ali se torne necessária. Portanto, o corpo, quando o espírito se desprende e vai fazendo essas viagens, ele está relativamente preso ao corpo físico e ele vem sempre que for necessário. Enquanto ele estiver vitalidade, enquanto ele estiver vivo, ele sai, vai fazendo os seus trabalhos, suas viagens e depois ele volta para o corpo físico. Nós tínhamos uma amiga que ela via os espíritos constantemente, inclusive ela via dentro do nosso corpo. Ele, então, retoma o curso da vida exterior de relação. Então ele voltou, ele vai vivendo aquilo que ele tem que viver preso ao corpo físico. Por vezes, ao despertar, conserva das suas peregrinações uma lembrança, uma imagem mais ou menos precisa, que constitui o sonho. Quando nada, traz delas intuições, que lhe sugerem ideias e pensamentos novos, e justificam o provérbio, a noite é boa conselheira. Então, se você está bem sintonizado com os bons espíritos, se você está bem afinizado com os trabalhos com os bons espíritos, durante a noite você vai procurar estar junto com eles, vão te dar conselhos, vão te dar instruções, e ao acordar você traz a intuição do que você deve fazer. Quando não está, vem o contrário. Assim, igualmente, se explicam certos fenômenos característicos do sonambulismo natural e magnético, da catalepsia, da letargia, do êxtase, etc., e que mais não são do que manifestações da vida espiritual. E assim a gente vai vendo que todos nós passamos pelas mais variadas situações, pelas mais variadas condições. E aqui na nossa vida nós temos os fenômenos característicos do sonambulismo, aquele que é natural, que a pessoa sai do corpo naturalmente e começa a ter todas as percepções, e aquele que é magnético, que alguém vai dar um passe, seja encarnado ou desencarnado, e essa pessoa então sai e começa a ter as percepções psíquicas plenas e muitas das vezes lembrar delas. Tem o fenômeno da catalepsia, da letargia e do êxtase, que também vão trazer, ao saírem dessa situação, a partir do momento que a pessoa está bem treinada, ela vai trazer informações do mundo espiritual. E, conforme o Kardec coloca, são manifestações da vida espiritual. São pessoas que têm essa característica, têm essa possibilidade. Então tem que aprender a lidar com ela. Estudar a doutrina espírita significa que muitos problemas que poderiam acontecer na nossa vida, ou poderíamos encará-los de um ponto de vista muito negativo, a gente vai vendo então que é bem natural e fácil da gente poder aceitar, poder entender todo esse processo. Tem aqui o número 149 da nota de Allan Kardec, casos de letargia e de catalepsia, Revista Espírita, Senhora Shiva Benhaus, de setembro de 1858, e a jovem cataléptica da Suábia, janeiro de 1866. Então são dados onde vamos encontrar essas pessoas que, por esse fenômeno da catalepsia, eles apresentavam de alguma forma algumas ações, algumas reações diferentes. 24. Pois que a visão espiritual não se opera por meio dos olhos do corpo, segue-se que a percepção das coisas não se verifica mediante a luz ordinária. De fato, a luz material é feita para o mundo material. Para o mundo espiritual, uma luz especial existe, cuja natureza desconhecemos.
porém que é, sem dúvida, uma das propriedades do fluido etéreo, adequada às percepções visuais da alma, há, portanto, luz material e luz espiritual. E aqui a gente vai vendo que existem outras coisas além que nós nem às vezes suspeitávamos. Portanto, a visão espiritual ela não se opera com os olhos do corpo, ela se opera com uma percepção que nós temos, psíquica, da nossa estrutura perispiritual. Assim que ela pode ser observada à luz do dia, com a luz que nós temos, ou em ambiente iluminado por alguma lâmpada, ou no mundo espiritual em completa escuridão, mas mesmo assim existe uma luz espiritual, conforme ele coloca, que é uma das propriedades do fluido etéreo e que com isso os espíritos conseguem ver, conseguem visualizar as coisas, porque tem a luz material e tem a luz espiritual. A primeira emana de focos circunscritos aos corpos luminosos, a segunda tem o seu foco em toda parte. Tal a razão porque não há obstáculo para a visão espiritual, que não é embaraçada nem pela distância, nem pela opacidade da matéria, não existindo para ela a obscuridade. O mundo espiritual é, pois, iluminado pela luz espiritual, que tem seus efeitos próprios, como no mundo material é iluminado pela luz solar. Aí, que detalhe interessante, que a gente vai percebendo. Nós temos a luz que nós estamos acostumados a ver, luz solar, a luz da lua, também uma luz que, embora mais fosca, menos intensa, é uma iluminação. E temos também essa luz espiritual, que permeia os ambientes, mesmo estando muito escuro, muito mais obscuridade que esteja no ambiente, tem essa luz espiritual que faz com que os espíritos possam enxergar naquele ambiente. E a visão espiritual, ela é interessante, porque a pessoa pode enxergar através dos obstáculos materiais que normalmente nós temos, assim como, apesar da distância, mesmo estando um dia claro, mesmo estando em uma noite muito escura, a pessoa vai conseguir ver a distância naturalmente, sem nenhum empecilho. Conforme explicamos aqui, a vidência, a visão, pode ser circunscrita ao corpo físico ou pela percepção geral do corpo espiritual, e aí não vai ter distância, não vai ter limite para essa visão. O limite está apenas naquela pessoa portadora dessa possibilidade, que cada um tem uma possibilidade diferente. Mas além disso, tem a luz. Aqui eu tenho as minhas lâmpadas ligadas, a iluminação aqui está circunscrita a essas lâmpadas. Mas existe uma iluminação que transcende o que nós entendemos, que é inerente ao fluido etérico, ao fluido cósmico. Então, esse fluido, ele também tem uma iluminação, uma luminescência, que é perceptível aos olhos do espírito. Então, o espírito, ele vai ter, ou a alma, vai ter aquela percepção de uma luz que vai estar iluminando por onde ele quiser ver, apesar de estar num ambiente totalmente escuro. 25. Assim, envolta no seu perispírito, a alma tem consigo o seu princípio luminoso, penetrando a matéria por virtude da sua essência etérea. Não há para a sua visão corpos opacos. E assim, como Kardec coloca, que o perispírito ele vai se estendendo e vai interpenetrando todos os ambientes, passando por todos os ambientes, e, portanto, ele tem a visão, a evidência daquilo que está acontecendo, daquilo que está ali naquele ambiente. Independente de onde esteja o foco que ele quer olhar, atrás de uma parede ou a grande distância, desde que ele tiver a potencialidade mediúnica, a possibilidade mediúnica de ir até lá e de ser também alguém que tem essa dupla vista. Não é todo mundo que vai fazer isso. Entretanto, a vista espiritual não é idêntica, quer em extensão, quer em penetração, para todos os espíritos. Somente os espíritos puros a possuem em todo o seu poder. Nos inferiores, ela se acha enfraquecida pela relativa grosseiria do perispírito, que se lhe interpõe qual nevoeiro. Aí, já acabamos antecipando isso aqui, Cada espírito ele tem uma potencialidade para ele enxergar,
tem as suas possibilidades. Então, quanto mais puro é o espírito, mais poder de visualização ele tem, mais poder de percepção ele tem. E quanto menos puro o espírito, menos poder de visualização, menos poder de percepção. Agora, toda mediunidade é produto do médium, do espírito e do meio. O meio vai influenciar também. Nós já vimos anteriormente que ambiente de pensamentos hostis, de pensamento malévolo, é pesado, é cansativo, é desgastante. Manifesta-se em diferentes graus nos espíritos encarnados pelo fenômeno da segunda vista, tanto no sonambulismo natural ou magnético, quanto no estado de vigília, conforme o grau de poder da faculdade. Diz-se que a lucidez é maior ou menor. Com o auxílio dessa faculdade, é que certas pessoas veem o interior do organismo humano e descrevem as causas das enfermidades. Também já citamos anteriormente que uma amiga nossa conhecida, ela conseguia ver dentro do nosso corpo e saber se tínhamos doença ou não. E ela não usava esse dom para esclarecer as pessoas assim como a gente gostaria que ela falassem para nós. Ela ficava olhando, falava alguma coisa, às vezes jogava uma indireta, ou falava com alguém que ela tinha confiança para que a pessoa desse um toque, mas ela nunca falava direto. E assim a gente vai vendo que o sonambulismo, tanto natural quanto magnético, aquele que é provocado, leva as pessoas a terem percepções, apesar da distância, de locais muito distantes, ou em continuar enxergando, mesmo que o ambiente esteja totalmente escuro. 26. A vista espiritual, portanto, faculta percepções especiais que, não tendo possede os órgãos materiais, se operam em condições muito diversas das que decorrem da vida corporal. Efetuando-se fora do organismo, tem ela uma mobilidade que derrui todas as previsões. Indispensável se torna estudá-la em seus efeitos e em suas causas, e não assimilando-a à vista ordinária, que ela não se destina a suprir, salvo casos excepcionais que se não poderiam tornar como regra. Então, essa evidência, raramente ela vai substituir a visão nossa, a visão corriqueira que nós temos, e com isso nós vamos entendendo que quanto mais tentar explicar essa evidência, mais tentar explicar essa possibilidade da visão à distância, nós vamos encontrar novas e novas possibilidades, porque quanto mais a gente tentar achar, fazer essa comparação limitada fazendo um parâmetro com a visão humana, ela se torna muito limitada e não tem a aplicabilidade necessária para que a gente possa entender todos os mecanismos. Então, trabalhemos, pois, para olhar para a mediunidade da evidência com outros olhos, sabendo que existem falhas do médium. Cada médium tem suas possibilidades e nós temos que respeitar. Não é chegar assim, médium João é melhor do que médium José. Não temos que falar isso. Temos que termos a nossa conclusão e ficarmos quietos. Cada um sabe que é o melhor. E, aliás, cada um tem a sua especificidade. E que não é para fazer proselitismo, não é para fazer showzinhos. A mediunidade da percepção, da evidência, é para ser usada para o bem-estar do médium e daqueles que estão em torno dele. 27. Necessariamente incompleta e imperfeita é a vista espiritual dos espíritos encarnados e, por conseguinte, sujeita a aberrações. Tendo possede a própria alma, o estado desta há de influir nas percepções que aquela vista faculte. Segundo o grau de desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo, pode ela dar, quer durante o sono, quer no estado de vigília. Então, a visão espiritual, ela não é perfeita nos espíritos encarnados. E ela está sujeita a uma série de, conforme falou assim, aberrações, ou mudanças, ou alterações. E quais são elas? O estado da alma, como ela se cedia na alma, o estado da alma, de acordo com a condição moral da pessoa, de acordo com o estado que ele está. Então, o quanto que ele tem desenvolvido essa percepção. Ela pode ser durante o sono, durante o estado de vigília. Então também
A pessoa pode ter essas percepções durante o sono ou quando está acordado. E se a pessoa estiver mal, emocionalmente mal no dia, ele vai ter más percepções, ou essa vez até excelentes, porque ele está bem centrado, bem concentrado. Então nós temos que prestar atenção em conjunto de fatores que podem estar influenciando as percepções do médium. Além das suas próprias limitações íntimas, tem aqueles fatores que advêm das relações no dia a dia com a família, com a casa espírita e tantas outras. Primeiro, a percepção de certos fatos materiais e reais, como o conhecimento de alguns que ocorram a grande distância, os detalhes ocorridos de uma localidade, as causas de uma enfermidade e os remédios convenientes. Então, tem várias possibilidades que essa evidência, que essa dupla vista nos fornece, nos dá possibilidades de sermos úteis de várias formas. Segunda, a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual, como a presença dos espíritos. Terceiro, imagens fantásticas criadas pela imaginação, análogas às criações fluídicas do pensamento. Veja-se acima, item 14. Estas criações se acham sempre em relação com as disposições morais do indivíduo que as gera. É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas de certas crenças religiosas e, com elas preocupadas, lhes apresenta o inferno, suas fornalhas, suas torturas e seus demônios, tais quais essas pessoas os imaginam. Aí a dupla vista tem esse perigo, que vai entrar na área patológica. Então a pessoa vai ver, por criação mental, aquilo que lhe sugerem, conforme ela faz a leitura, conforme ela tenta entender determinados fatos, aí aquilo ali para ela é a realidade. Então, pelo pensamento, as pessoas vão ver, de certas crenças religiosas, vão começar a entender aquele inferno do jeito que ela acredita, do jeito que ela leu, ou do jeito que ela imagina. Portanto, quanto fundamental é ao médium estudar a doutrina espírita para que ele sofra menos os efeitos dessas situações desagradáveis. Às vezes, é toda uma epopeia. Os pagãos viam o Olimpo e o Tártaro, como os cristãos veem o inferno e o paraíso. Se ao despertarem ou ao saírem do êxtase, conservam a lembrança exata de suas visões, os que as tiveram tornam-nas como realidades confirmativas de suas crenças, quando tudo não passa de produto de seus próprios pensamentos. E aí entra também certas fantasias que algumas pessoas têm na área sensual. Começam a devanear, porque ao invés de se procurarem educarem-se moralmente, começam a achar que vão entrar por caminhos outros. Cumpre, pois, se faça uma distinção muito rigorosa nas visões estáticas, antes que se lhes dê crédito. A tal propósito, o remédio para a excessiva credulidade é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. Então, para que nós tenhamos uma credulidade saudável, nós temos que estudar as leis que regem o mundo espiritual. E essas leis são estudadas na doutrina espírita, porque é a única religião que procura estudar todos os fenômenos pormenorizadamente e com detalhes técnicos transcendentes devido a rigorosas observações. Essas rigorosas observações é que vão dar crédito à doutrina espírita, é que vão mostrar para nós aquilo que nós devemos fazer, como devemos agir, como devemos interagir em meios, muitas das vezes, adversos. E tem a nota 150. Nota de Allan Kardec. Podem explicar-se assim as visões da irmã Elmist, que, reportando-se ao tempo da paixão de Cristo, diz ter visto coisas materiais que nunca existiram, senão nos livros em que ela leu. As da senhora Cantanilli, que está na Revista Espírita de agosto de 1866, e uma parte das de Swedenborg. Eles tinham as visões
Swedenborg tinha uma evidência maravilhosa, eles viram alguma coisa muito concreta realmente, mas ele não quis estudar, ele não quis procurar entender todo o mecanismo, ele se perdeu ao longo da história, deixou de compreender a plenitude do que ele via. Bom, não nos compete fazermos julgamento de nenhum deles. Precisamos estudá-los com o senso crítico de procurarmos observar para nós não cairmos no mesmo erro, respeitando as limitações que cada um possuía. Os sonhos propriamente ditos apresentam os 3 caracteres das visões acima descritas. As 2 primeiras categorias dessas visões pertencem aos sonhos de previsões, pressentimentos e avisos. Então, nós vamos ter aqueles sonhos que a pessoa vai ter pressentimento e aviso, e muito sofre quando não entende a doutrina espírita. Porque alguns começam a achar que eles são culpados de terem visto isto ou aquilo, ao passo que apenas era um fenômeno natural que ia acontecer, independente dele ver ou não. Ele só pode ter a presciência do fato. Na terceira, isto é, nas criações fluídicas do pensamento, é que se pode deparar com a causa de certas imagens fantásticas que nada tem de real com relação à vida corpórea, mas que apresentam, às vezes, para o espírito, uma realidade tal que o corpo lhe sente o contra-choque. Havendo casos em que os cabelos embranquecem só sob a impressão de um sonho. E aí, embranquecer os cabelos, essa foi boa. É interessante, ou seja, a pessoa fica muito preocupada com a impressão daquele sonho, porque ele começa a ver coisas fantásticas, imagens muito transcendentes, diferentes da realidade, que o assustam, que o chocam. E alguns começam a sentir culpa por estar vendo aquilo. São partes naturais para o tratamento que precisa ser feito. Podem essas criações ser provocadas pela exaltação das crenças, por lembranças retrospectivas, por gostos, desejos, paixões, temor, remorso, pelas perturbações habituais, pelas necessidades do corpo ou por um embaraço nas funções do organismo. Finalmente, por outros espíritos, com objetivo benévolo ou malévolo conforme a sua natureza. Aí, as criações mentais elas podem ser provocadas com os mais diferentes objetivos e devido às mais diferentes possibilidades. Então, se a pessoa tem uma crença, ela vai exaltar aquela crença. Pode ser uma lembrança de alguma coisa da vida passada, algum gosto, desejo, ou paixão, ou temor, ou remorso que a pessoa tenha, também vai interferir grandemente naquilo que ele está vendo, que ele está sentindo. Então, o que nós gostamos? O que nós desejamos? Quais são as nossas paixões? Quais são os nossos medos? E quais são os nossos remorsos? E pelas preocupações habituais, pela necessidade do corpo ou por um embaraço nas funções do organismo. E, finalmente, essa do embaraço nas funções do organismo também vai ter problema. Dependendo do que você come antes de dormir, você vai ter pesadelo. Dependendo do que você fala antes de dormir, você vai ter pesadelo. Então você vê que nossas percepções psíquicas são muito sensíveis e é muito possível delas sofrerem influências externas. E também tem aqueles espíritos que, dependendo do que a gente come antes de dormir, do que a gente conversa antes de dormir, pode vir com efeito malévolo, pode vir com efeito benévolo. Mas de todo jeito, a gente tem que procurar entender o processo, tirar dali a lição e não ficarmos preocupados desesperadamente. Tem o número 151 e 152. Então, 151, nota de Allan Kardec, veja-se abaixo o capítulo 16, Teoria da Presciência, itens 1 a 3. E o número 152, nota de Allan Kardec também, Revista Espírita de junho de 1886. Setembro de 1886, o Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 8, questão 400. E assim, a gente vai procurando entender, vai começando a compreender certas situações, certos fatos, certos efeitos. Para a nossa transcendência, precisamos estar bem preparados emocionalmente e espiritualmente, para que a gente consiga ver, perceber e separar o que é bom do que é ruim. E com relação aos sonhos, por exemplo, uma experiência pessoal. Eu tive um sonho que eu conversava com Paulo de Tarso,
como eles, mas ele conversando com ele quando na última personalidade dele encarnado, que era de Martim Lutero. E eu conversava com ele, como Martim Lutero, ia conversando, e no dia seguinte eu me senti super bem. E fiquei assim um bom tempo me sentindo leve, suave. E uma outra oportunidade, eu sonhei com Kardec conversando comigo, falando uma série de situações, e falando que a gente não tem que mudar a doutrina conforme algumas pessoas querem. E ele usou um termo interessante. Tudo vai se aperfeiçoando. Olha o software que você trabalha. Então, na empresa que eu trabalhava, nós tínhamos um software de controle de estoque, e ele colocando, vai ter sempre que ser aperfeiçoado. Mas nem aperfeiçoado de desmanchar todo o software para fazer de novo. No software tem que ir colocando adendos. Muito interessante isso. Então, quando o software que você trabalha foi criado, ele atendia uma necessidade X. A sua empresa comprou outros aviões, então teve que inserir novos dados. E esses novos dados tinham novas peças. E esses aviões também tinham novos horários, tempo de fazer as suas revisões. Então, naquelas funções, novas peças, novas revisões, nova contagem de tempo para fazer as manutenções, e também os controles externos dessa aeronave eram muito sofisticados. Tinha que entrar com novos dados, com novas funções nesse software para ter a abrangência necessária para controlar todo aquele avião. Aí a gente vai vendo que o avião é um ser humano. Na época do Kardec nós tínhamos um dado mediúnico. Na época atual nós temos outro dado mediúnico. Nós temos pessoas contaminadas por agrotóxicos, pessoas contaminadas por remédios das mais variados, com as funções mais variadas, pessoas que vivem um estresse muito grande dentro de cidades superpovoadas e superpoluídas. Nós temos as vacinas que trazem problemas sérios para algumas pessoas. Então, o alimento cheio de agrotóxico e com outras substâncias das mais variadas, que não entra aqui em detalhes, tudo isso entra nos fatores do aperfeiçoamento do software. A base está lá, agora nós temos que fazer um adendo. Tem isso, para que a gente possa entender todo o processo. Certo? E assim a gente vai conseguindo compreender um pouco mais a doutrina espírita, sabendo que a base é a base. O que vem a partir dali são condições de aperfeiçoamento. Portanto, Kardec não disse, eu dei a última palavra, tudo aqui assim. Não, nós temos que entender, temos que pensar, temos que visualizar coisas diferentes, sim. Mas respeitando todo o trabalho básico que foi feito. Porque o básico vai continuar valendo, apesar de todas as situações.